Este vídeo hoje vai ser chato, mas eu hoje acordei chato. O vídeo é sobre a espiritualidade e sobre as regras e as leis que nós vemos que vêm de pessoas que praticam a espiritualidade e que chega a dar assim um nervoso na minha pessoa. Portanto, eu estou aqui para mais uma vez refletir convosco sobre estas questões. O problema não é a espiritualidade, não são as crenças, enquanto filosofia, enquanto forma de exercer uma crença ou de pensar o mundo, não é aí que está o problema. O problema está nas pessoas que a praticam, está nas pessoas que falam das coisas cheias de certezas. E eu, na minha prática, quanto mais envelheço, quanto mais pratico, quanto mais amadureço, mais eu tenho questões e não respostas. Ao contrário dessas pessoas que só falam com certezas. E, portanto, hoje nós vamos falar um bocadinho sobre ciência e espiritualidade. E não estou a pôr tudo no mesmo saco, porque ciência é uma coisa, espiritualidade é outra. Não é a mesma coisa. O que eu quero é pensar convosco sobre o pensamento científico e como é que na ciência as coisas se processam e que nós deveríamos ser um pouquinho mais dentro daquilo que fosse possível científicos, em vez de sermos esponjas que assimilam tudo e qualquer coisa que é dita. Então, quando nós falamos em ciência, existe um método científico. Basicamente, na ciência, um estudo vai começar com uma hipótese. Essa hipótese é se A se reflete em B. Então, lá vai o investigador e vai testar se aquilo de facto se verifica ou não. Ele vai obter os resultados de uma forma isenta, à partida, que é esse o objetivo da ciência, vai obter os resultados de uma forma isenta e chegar à sua conclusão naquele estudo. Atrás daquele estudo, vêm outros que vão testar a mesma hipótese ou a mesma hipótese com variações, bom, enfim, as possibilidades são muitas. E vão-se somando os estudos, vão-se somando as investigações sobre aquela hipótese ou semelhantes. À medida que esses estudos se vão somando, vão surgindo outros estudos que vão comparar esses estudos todos que surgiram primeiro sobre aquela hipótese para ver se aquilo tem validade, se não tem, como é que funciona, como é que não funciona, enfim. A ciência não é feita de fé. A ciência é feita de factos, de evidências científicas, que depois se tornam em teorias científicas. Então, basicamente, a ciência não é uma coisa estanca, a ciência não é uma coisa que está parada, é uma coisa que vai constantemente evoluindo. E à medida que se vão percebendo coisas novas, aquilo que era um pensamento mais antigo, obviamente que vai sendo mudado. Portanto, a ciência é mutável, ela está em constante adaptação, mas com base em factos. A ciência não pega na experiência de um indivíduo e extrapola e tornando aquilo uma coisa geral. Aquilo que a ciência faz é o contrário. Ela tenta encontrar o maior número de pessoas possível ou de casos possível para conseguir ver se aquilo é válido ou se aquilo não é válido. Nós, na espiritualidade, funcionamos ao contrário. A minha experiência, aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, torna-se numa verdade tão absoluta que eu depois levo para os meus clientes, levo para as minhas publicações nas redes sociais, levo para o mundo nos meus entornos. O que é errado. Porque nós estamos no domínio da fé. Obviamente, espiritualidade não é ciência e nunca será, ponto. São coisas diferentes, eu não estou a misturá-las. Eu só estou a dizer que nós devemos ter uma costelinhazinha um bocadinho mais cética, ou uma costela um bocadinho mais, pelo menos, mais inquisitiva. E, portanto, aquela pessoa que pratica determinada fé, determinada espiritualidade, ou religião também, muitas das vezes acredita que a verdade é aquela e só aquela e ponto, que vem da sua experiência. Mas notem, uma andorinha não faz a primavera e, portanto, não é porque eu tive aquela experiência que aquilo é verdade para toda a gente. Então, se nós conseguíssemos ser um pouquinho mais criteriosos nas coisas que nós ouvimos e se nós conseguíssemos raciocinar um pouquinho mais no sentido de perceber se aquilo é válido ou se não é enquanto regra geral, para mim seria um sonho, seria absolutamente incrível. Portanto, o meu conselho para vocês é ouçam com critério, não absorvam tudo o que vai, porque ainda por cima a espiritualidade não tem uma entidade reguladora, ninguém regula isto, portanto cada um diz o que quer e o que lhe apetece. E é por isso que existem tantas certezas que muitas das vezes colidem umas com as outras. Quantas pessoas vocês já ouviram dizer elas estão dentro da espiritualidade, seja lá o que for, uma diz uma coisa que vai bater contra aquilo que a outra disse, mas as duas acham que estão certíssimas. Isto acontece nas religiões. Porquê? Porque não temos aquela costelazinha cética que nos faz questionar em vez de aceitar tudo à partida. Se nós tivéssemos as respostas às perguntas todas, se nós tivéssemos certezas absolutas, já se tinha dado um apagão e, portanto, já não estávamos aqui a fazer rigorosamente nada na Terra.
Portanto, se nós ainda continuamos aqui, significa que não sabemos tudo, significa que ninguém sabe tudo e significa que ninguém é dono da razão. Logo, mais um motivo para sermos um bocadinho céticos e para pensarmos se aquilo que estamos a ouvir realmente faz sentido ou não. É o vídeo de hoje, já sabem, façam um favor de ser felizes e até o nosso próximo encontro.